Amém? Pode sentar. Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui. Bom que você veio. E nós chegamos na quarta mensagem da série Os Improváveis. A gente já falou de Jefté, filho de uma prostituta. A gente falou de Raabe. Inclusive, irmão, tem um Reels rodando aí falando que Raabe foi bisavó de Jesus. Isso aí não procede, não. Ela é da genealogia de Jesus, mas ela não foi bisavó de Jesus. Se ela estava lá atrás, nos tempos de Josué, que lógica tem ela ser bisavó de Jesus? Eu estava vendo um Reels aí, e muita gente manda quando vê essas coisas para mim, mas não procede não, viu, irmão? Raabe não é bisavó de Jesus. Raabe está na genealogia de Jesus, mas ela não era bisavó, ela está mais para trás, ok? Só para você entender aí, que para não ficar dúvida, que às vezes você vê essas coisas, né? É que nem a Bíblia fala que Jonas ficou dentro do ventre de um grande peixe. Se deduz que é uma baleia, mas a Bíblia não diz que é uma baleia. A Bíblia diz que Adão e Eva comeram um fruto, mas não diz que foi uma maçã. Então a gente começa a aplicar coisas que não estão no texto bíblico, e é preciso a gente ter cuidado com isso. Então a gente já falou de Jefté, a gente falou de Raabe, e semana passada a gente falou de uma dupla, Mordecai e Esther, não foi isso? Todos foram improváveis, todos eram um filho de prostituta, a outra era uma prostituta. Jefté filho de prostituta, Raabe uma prostituta. Esther e Mordecai estavam lá no exílio. De repente Esther se torna a rainha e Mordecai se torna o segundo homem mais forte dentro do reinado. Essas mensagens aí você vai encontrar no YouTube, todas elas. E em breve todas essas mensagens já estão sendo formatadas. Será um livro chamado Os Improváveis. Vai sair um livro logo logo, Os Improváveis, tá certo? E hoje a gente vai para quarta mensagem. Diga assim: improvável é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. Mas diga assim: isso até Jesus chegar na história. Aí muda. É improvável, pode não acontecer até que Jesus venha fazer parte disso. Quando Jesus entra na nossa história, coisas que pareciam improváveis começam a se tornar bem palpáveis, e nós temos que crer nisso. O dicionário diz uma coisa: é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. Mas com Jesus, a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Não, Gustavão? Tudo é possível ao que crê. O quanto estamos dispostos a nos entregar a Cristo determina onde podemos chegar. O teu nível de entrega é que vai dizer aonde você pode chegar, o quão distante você vai, o quão profundo você vai, depende muito da sua entrega. Se a minha entrega é pequena, eu vou chegar vou andar poucos metros, poucos quilômetros. Se a minha entrega é grande, eu vou ir longe. Porque não basta a gente falar: eu quero ser improvável, eu quero viver algo extraordinário. Eu vim de uma família assim, as minhas circunstâncias eram difíceis, mas eu quero viver, porque eu vejo na Bíblia assim, irmão, irmã, você vê na Bíblia, mas todo mundo que viveu o sobrenatural na palavra de Deus, ele se entregou. Tem que haver o desejo de fazer realmente algo diferente. Tem que estar no teu coração. Porque às vezes na nossa boca fala: eu quero, mas você não tem ações que condizem com as tuas palavras. Você precisa ter ações que realmente estão te enviando, estão te impulsionando para viver as promessas do Pai. Aleluia! As tuas limitações não te definem. Você sabia disso? Você sabia? As tuas limitações não te definem. Muitos de nós estamos paralisados pelas nossas limitações. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E você para, porque você sente limitado. Você é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Você não consegue, mas Deus pode.
Você não vai, mas Deus vai. Você não chega, mas com Deus você chega. É essas coisas que nós precisamos entender, irmãos, para viver o evangelho de verdade. Para que eu possa realmente viver a palavra, viver coisas pelas mãos de Deus, eu preciso conhecer aquilo que a palavra quer me ensinar, o que a palavra quer me instruir. E só tem uma forma de você conhecer a palavra: buscando nela, lendo palavra, orando. E é uma coisa que eu tenho falado culto após culto aqui, o quanto a igreja evangélica brasileira é rasa na palavra. É rasa na palavra. Não há profundidade bíblica. Nós queremos o evangelho fast food, né? A gente quer o iFood. Eu pedi, eu vou entregar. Irmão, não é assim, não tem um anjo que vem entregar. Precisa haver uma vida com Deus. Precisa haver um relacionamento com Ele. E eu quero sempre frisar isso para você. Frisar isso para você. Porque se você pode ser um milionário, mas se você não tiver relacionamento com Deus, isso não vale de nada. Porque todo mundo pode ser. Todo mundo pode ganhar dinheiro. Muita gente pode se dar bem. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O sol nasce para todos. Todos os dias. Só que o seu posicionamento em Deus é que vai ditar o ritmo da tua história. É assim que as coisas vão começar a acontecer. Senão você fica sempre naquela vida que só patina. Mas a gente vai aprender hoje com o menino desconhecido. O menino desconhecido. Quem que você acha que é esse menino? Não, você que já escutou. Essa série foi a primeira série que teve aqui na igreja. Eu contei já que essa... Não contei não, né? Pensei que eu já tinha contado para vocês, porque vocês estão muito espertinhos, já estão falando quem que é. É que essa série, gente, ela foi a primeira série que a gente pregou aqui na igreja. Inclusive ela está no YouTube, essa série anterior. Ela foi de 2018, a primeira série que eu preguei. E agora, 6 anos depois, a gente está reeditando a série, dando uma roupagem nova nela e transformando num livro. Então, quem que é esse menino desconhecido? 5 pães e 2 peixinhos, né? É só um menino mesmo. É o que fala bem forte. É um menino. É o menino dos 5 pães e os 2 peixinhos. Um menino desconhecido. Diga assim: o menino era desconhecido. Diga, o menino é desconhecido. E o milagre conhecido. O menino desconhecido e o milagre conhecido. Ninguém sabe nem o nome desse menino, mas todo mundo sabe que tem um milagre. Já pode pôr na tela lá o primeiro ponto. O menino desconhecido e o milagre conhecido. Todo mundo conhece o texto da multiplicação de pães e peixes. Todo mundo sabe que tinha 5 pães, 2 peixinhos, tinha uma multidão, estava no deserto, essa multidão estava faminta. E aí começa uma linda história, mas essa história só acontece porque tem esse menininho, esse rapaz. A gente não sabe o nome dele, mas ele está lá. E ele foi importante para um dos milagres mais relevantes que Jesus fez. Porque todo mundo conhece essa história, mas ninguém conhece o rapaz. Isso é muito interessante. Vem comigo em João capítulo 6. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus:
mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-o pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, lindo isso aqui, hein? Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e que o nosso coração se encha dela, e que ela frutifique em nós para a glória de Deus. Amém? O menino desconhecido e o milagre conhecido. Não sei o nome do menino, não sei o endereço dele, não sei, eu fico me perguntando o que esse garoto estava fazendo lá com esse pão, com esse peixe. Será que ele tinha ido comprar e deu uma passada ali? Mas o texto diz que eles estavam no deserto, era distante da cidade. Será que ele foi já com isso aí na mão, já prevendo que podia demorar e ele tinha um recurso para comer? Eu não sei porquê, mas ele tinha lá algo que foi muito importante, que foi interessante para que houvesse o milagre de Deus. Improváveis aparecem para auxiliar em situações que aparentemente não têm solução. Era uma multidão, 5 pães e 2 peixes, era pouco, mas pelo menos tinha. E esse pouco estava perante o Senhor Jesus. É esse raciocínio que nós temos que ter. Aonde está a nossa vida? Aonde nós temos nos posicionado na história? Aonde eu ando? O que eu estou fazendo? Tinha uma multidão atrás de Jesus. Você anda atrás de quem? Você segue quem? Você busca quem? Quem é referência para você? Isso tudo é muito importante para falar sobre a minha vida. Tinha um povo que foi atrás de Jesus, e obviamente que Jesus não ia largar esse pessoal na mão. E os discípulos queriam mandar a multidão embora. Manda embora, manda para casa. Tem aí um menininho que tem algo, um rapaz, mas o que é isso para tanta gente? Mas esse rapaz estava lá e tinha um propósito de Deus. Não importa quão pequeno você seja, não importa qual é a sua situação, o momento que você vive hoje, você tem uma importância para Deus. E é muito importante que você saiba que você é importante. É importante isso. Porque a gente pode ter uma família que nos largou para lá. Você pode vir de um relacionamento que alguém te deixou, te abandonou, te traiu. As pessoas te ferem, mas Jesus te ama. Jesus te ama. E a morte na cruz do Calvário foi pelo amor dele por nós. Esse amor levou Jesus até o Calvário. Ele foi no máximo que alguém poderia ir por outra pessoa, e Jesus foi. Ele se entregou por nós. Mas nesse processo até a cruz, muitas pessoas foram importantes. Muitas pessoas estiveram ao lado de Jesus. Mulheres. A palavra diz que tem mulheres que foram mantenedoras do ministério de Jesus. Maria Madalena era uma prostituta, foi importante no ministério de Jesus. Muitas pessoas estiveram ao lado dele. E tem o rapaz dos 5 pães e os 2 peixes, que parece muito insignificante, mas através disso, dele, da vida dele, da entrega dele, algo extraordinário aconteceu. O versículo 5 diz assim:
Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde a gente vai comprar pão para todo mundo comer? Mas ele dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia o que fazer. Filipe respondeu que 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Improváveis não veem com os olhos naturais. Jesus levantou os olhos e viu a multidão. E aí ele quis experimentar o discípulo dele, porque aqui também era um discipulado. Aqui Jesus estava ensinando aos apóstolos a viver milagres e entender que ele era provedor. Filipe falou assim: não tem como a gente alimentar essa multidão. Não há possibilidade da gente alimentar essa multidão, porque Filipe estava vendo com os olhos naturais. A pergunta que eu faço a você: como que você olha a vida? Porque se você olha somente com os olhos naturais, você vai ter dificuldade de entender o poder de Deus. Se os seus olhos conseguem ver só isso aqui, fica difícil. Porque entenda algo: tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não fica achando que aconteceu isso porque tinha que acontecer. Não. Tem um significado no reino do Espírito. E nós precisamos compreender isso. E se você tem os olhos naturais, você não consegue entender certas coisas. Não vai dar certo. Não, eu não vou conseguir. Sabe, os olhos naturais, ele não traz fé. A visão espiritual é que ativa a nossa fé. Quando você tem visão espiritual, Deus coloca algo no seu coração, e por mais que tudo seja adverso, você tem convicção que Jesus está com você e vai dar certo. Que Jesus está com você e você vai chegar lá. Pode estar difícil. No momento você não consegue vislumbrar nada, mas você tem algo que Jesus colocou no seu coração, e você tem que olhar as coisas com os olhos espirituais. Porque os olhos naturais estão dizendo assim: para com esse casamento, porque não vai dar certo. Esse marido não vai mudar, essa mulher não vai mudar. Os olhos naturais dizem assim: você nasceu para ser um quebrado, um derrotado, um sofredor. Mas os olhos da fé dizem assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo. Agora, se você olha só no viés natural, a resposta vai ser natural. Mas se você tem visão espiritual, a resposta é espiritual. O que a gente fala que Paulo escreveu à igreja de Corinto? Eu gosto demais desse versículo, sempre fala para ele: nem olhos. O que quer dizer? Porque tem coisa que o olho natural não vê. Nem ouvidos, porque o ouvido natural não vai conseguir. Para você enxergar o sobrenatural, a tua visão tem que ser trabalhada por Deus. Tem muita gente aqui com miopia espiritual. Está com miopia. Você não consegue ver. Você está vendo embaçado. Está na hora de você começar a limpar as vistas e começar a enxergar tudo aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu falo sobre o cuidado de Deus, meu. Eu falo sobre o amor de Deus. Deus é bom. E quando eu falo disso aqui, eu não estou falando de coisas. Vocês sabem que eu não sou um pregador de coisas. Eu não sou um profeta de coisas. De coisas naturais. Porque isso aí, irmão, todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode ir, né, e comprar um carro. Você vai e financia uma casa. É uma bênção? É uma bênção. Mas o evangelho é muito mais do que isso. Se a nossa bênção é olhar um dinheiro na conta, quer dizer que a sua visão é natural. Inclusive, o Espírito Santo está ministrando aqui. Tem gente que está passando perrengue na vida financeira, porque Jesus está te tratando, irmão.
Jesus está te tratando, Jesus está te ensinando a baixar a bola. Porque o nosso sossego e a nossa paz é quando nós temos coisas. É Jesus que nos dá toda a paz que excede todo entendimento. Porque para você ter paz, você precisa ter coisas. Miserável homem e mulher é você. A minha alegria e a minha satisfação em viver essa vida não está pautada naquilo que eu tenho. Está pautada naquele que habita em mim. Aí você muda. Você muda a percepção da vida. Você começa a olhar de forma diferente. Porque improváveis não vê com os olhos naturais. Se a tua visão é natural, não conseguirá ver o que Deus vê. Você não consegue. Você não consegue. Quer ver? Tem uma situação em que Eliseu e Geazi, não é? Que vinha uma batalha. Quando Geazi, o servo de Eliseu, foi lá e olhou, ele viu o tamanho do exército sírio que estava vindo. Ele se desesperou. Quando o profeta saiu e olhou, o profeta falou: maior são os que estão conosco do que o adversário. Aí o servo olhou e falou: mas como assim? Aí ele fala: Senhor, abre a visão dele. E aí o servo de Eliseu viu a quantidade de anjos que estava em prol do exército do Senhor. Você está desesperado porque você ainda não viu a milícia de anjos enviada para te cuidar. Você ainda está desesperado porque você não sabe quem está guerreando por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é que a gente não consegue enxergar, porque a nossa visão está aqui, a nossa visão está no problema, a nossa visão está na doença, a nossa visão está na dor. Para de olhar para a doença e creia na cura. Quando a gente começar a olhar de forma espiritual, você vai começar a ver o que Deus vê. E você vai começar a viver os sonhos de Deus. Provérbios 16, o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E aí você vai começar a viver os planos de Deus. Você não vai viver o teu plano, você não vai viver o teu projeto, você vai viver o plano dele, o sonho dele, o projeto dele. Isso é totalmente diferente. Mas para isso você tem que ter a visão espiritual. Aí o versículo 8 diz: e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ainda ele fala assim: mas que é isso para tantos? Improváveis tem algo que a maioria não tem. Como eu disse, por que esse menino estava lá com esse pão e com esse peixe, eu não sei, mas que ele estava. E por isso ele se torna um improvável e pauta da nossa mensagem, porque ele carregava algo que ninguém mais tinha. Tanto que era de conhecimento dos apóstolos. Não, tem um rapaz aí que tem. O que tem nas tuas mãos pode parecer pouco, mas se colocado nas mãos de Deus se tornará um milagre. André ainda falou: mas o que é isso para tantos? Pode ser pouco na tua mão, pode ser pouco com você, mas se você tem uma aliança com Ele, isso se torna um milagre. Isso se torna um milagre. Mas aí você tem que entender que Deus quer fazer, que Deus pode operar, que o milagre vai acontecer. Pode ser pouco, nesse momento não é nada, pode ser ínfimo, mas nas mãos do Senhor se torna algo maravilhoso. É interessante que quando Jesus estava observando muita gente entregar suas ofertas no gasofilácio,
a menção que Jesus faz é a oferta da viúva pobre. Tanto que a gente fala, a viúva pobre. Tinha muita gente que entregou muito mais do que ela. Tinha pessoas ricas entregando no gasofilácio. Mas Jesus citou aquela mulher porque ela entregou o que ela tinha. Não era sobre o fato do valor, era sobre a entrega de coração. Improváveis entregam e confiam. Versículo 10 diz o seguinte: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Escute bem, a contagem naquela época era feita somente dos homens. Aqui não está na conta mulher e criança. Então nós podemos colocar que tinha 10.000 pessoas ali, fácil. Tinha 10.000 pessoas, fácil. Versículo 11 diz que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Ou seja, foi servido à vontade, porque com Jesus tem abundância. O texto diz, quanto eles queriam. Que coisa linda. Improváveis entregam e confiam. Aí tem duas coisas que é muito difícil para nós, principalmente se você for cético: entregar e confiar. Duas coisas que a gente tem dificuldade: entregar e confiar. A gente tem dificuldade de entregar o nosso coração a Deus. A gente tem dificuldade de confiar em Deus. Sabe por quê? É mais fácil eu estar num perrengue financeiro e buscar o agiota e confiar que a minha solução está na mão do agiota, do que eu confiar no Deus que é dono do ouro e da prata. Porque aí eu volto na visão. A visão natural vai sempre buscar a solução, Luiz, no mundo natural. A visão natural, Andréia, sempre vai pelas coisas naturais. A solução sempre vai estar aqui. Mas se você quer viver o improvável, entregue e confia. O rapaz entregou. Tem 5 pães, 2 peixes aqui. Ele entregou nas mãos de Jesus. E uma multidão foi alimentada. Algo extraordinário aconteceu. Porque ele entregou. Ele podia falar assim, faz o seguinte, deixa aqui, meu pão. Pão é meu. Já devolvo, irmã, fique tranquilo. O pão é meu. O peixe é meu. E eu estou indo embora que está escurecendo. Tchau. Deus abençoe. Mas aqui eu vejo outra característica nesse garoto. Não era egoísta. Obrigado, viu, pelo pão e pelo peixe. Ele não era o quê? Egoísta. É um outro problema. Nós temos problema de entregar, nós temos problema de confiar, e nós temos o tal do egoísmo. O egoísta é assim: o povo está lá no Rio Grande do Sul, não tem nem casa, mas ele está preocupado com o problema dele, eu tenho que resolver o meu. Aí a pessoa está lá, não tem casa, perdeu a empresa, perdeu tudo, e você talvez tenha algum problema aí, mas lá o problema é maior que o teu. Mas o meu egoísmo não permite eu ver. O egoísmo permite a gente ver. Eles que estão para lá, eu sou tocantinense, eu sou goiano, eu sou mineiro, eu sou paulista, eu sou carioca. O problema é dos gaúchos. Não é sobre questões geográficas. É uma questão de evangelho. E quando eu olho para Jesus, Jesus podia ter feito que nem Filipe falou, é verdade, não tem jeito da gente alimentar esse povo não. Vamos fazer uma coisa? Vamos para casa. Tchau, gente. Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite. Está ficando noite, vai chegar tarde. Não. Jesus falou assim, senta todo mundo aí.
Ele consagrou os pães e os peixes, e o milagre começou a acontecer. É isso que o Senhor quer da igreja, é isso que Deus quer de mim e de você, é fazer as coisas acontecerem. Porque se eu ficar olhando para o meu problema, você olhar para o céu, você para o céu, a gente não faz nada. A gente não é igreja, a gente não é corpo, a gente não vive o evangelho verdadeiro, porque nós vamos ficar olhando para nós. Esse menino não ficou olhando para ele. Está aqui Jesus o pão, está aqui Jesus o peixe, faz o milagre. Hoje é um dia para você entender sobre entregar, sobre confiar, sobre quebrar esse egoísmo que há dentro de você. E saber que Jesus cuida. Sabe por quê? Não se desgaste com aquilo que não compete a você. Eu entrego e eu confio. Milagre quem faz é Deus, não é você não. Tem muita gente desgastando, Edu, com coisa que não compete para ela, Pedro. Não compete a ela. Eu fui aprendendo nos anos de ministério pastoral que algumas demandas eu não podia me desgastar. A pessoa estava fazendo um negócio errado, a pessoa estava errando, estava pecando, estava bagunçando com a vida dela, e quem ficava desgastado e triste era eu. Aí eu aprendi, não, eu tenho meu compromisso de cuidar, de pastorear, mas até certo ponto. Algumas decisões são tomadas por ela. O caminho quem escolhe é ela. Senão a gente começa a se desgastar em coisa que não compete, coisa que não é para mim. Aí não dá. Você perde o eixo. Você que é empresário, está aqui. Você tem um negócio, mas aí você perde muito tempo e se desgasta com coisa pequena, com coisa desnecessária, porque você centraliza e você não atribui para alguém resolver para você. Hoje eu estava aqui no escritório conversando com o pessoal, falei, negócio seguinte, eu acho que nós estamos tratando muito de problema. Eu estou esperando minha liderança chegar aqui para mim e trazer solução, trazer projeto, trazer plano. Eu não posso mais estar falando com o irmão que não joga o lixo, o outro que deixa o negócio bagunçado, os irmãos que faz não sei o quê, sabe? São coisas que é básica. E o diabo, ele é expert nisso, ele segura a gente nas besteirinhas, porque você fica preso. Sempre você, irmão, que é cri-cri. Você fica preso e você não consegue visualizar o macro. Você não bota a tua cabeça para produzir. Jesus quer te abençoar, mas a tua cabeça não está aberta para produtividade. A tua cabeça está sempre desgastada. Você está sempre cansado. Porque você perde tempo com coisas que não precisa. Você coloca a mão aonde não precisa. Você tem que aprender. Você fica desgastando com coisa que não precisa. Não precisa. Eu lembro que a minha mãe, minha mãe me ensinou isso, né? Minha mãe falava assim, não pode dormir a pia suja. E eu acho legal mesmo que a pia durma limpa, porque no outro dia fica mais fácil para o café. Você entendeu? E eu ajudo muito lá em casa. Ajudo muito lá em casa. Ajudo, não ajudo, Fabiano? Dá uma moral. Amém? Glória a Deus. Aí, só que assim, às vezes a Fabiana está cansada e está lá. E não tem problema a gente lavar a pia no outro dia. E eu ficava brigando lá em casa. Por que a gente não vai lavar? Quem vai lavar? Eu ficava, como diz o goiano, caçando em tica. E a pia? E a pia? Porque eu também estava cansado, mas também não estava afim de ir lá. Eu queria... Gente, para que se desgastar com a pia? Tem casamento que quebra pau por causa de pia, de louça. Você pegou o que eu estou querendo falar aqui? Você pegou? Não se desgaste com aquilo que não compete a você.
Sabe, tem gente desgastada achando que está sofrendo um ataque do diabo. Irmão, muitos de nós não aguentam um ataque do diabo não. Se o diabo mesmo. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Estava comentando isso aqui ontem. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O diabo não é. Porque senão tudo você acha que é o diabo. O pneu do meu carro furou, é o diabo. Irmão, para aí, o diabo não é Deus para estar em todo canto não. Furando pneu, estragando geladeira. Sabe, a gente entra numas coisas. Porque isso aqui é o evangeliquez que a gente aprendeu. É o inimigo, é o adversário. Caíram 1/3 dos anjos que se tornaram demônios. Existem demônios. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas não fica esse negócio que foi o diabo. É o diabo. Não, é o diabo. Você se desgasta, mas não vê Deus. Vê o diabo, mas não vê Deus. Vê demônio, mas não vê anjo. Irmão, em nome de Jesus, não se desgaste. Você não pode se desgastar com coisa que não dá. Você fica aí vem a depressão, aí vem o desgaste, aí vem o estresse. Aí sabe que você fica maçando. Em nome de Jesus, não faça isso não. Jesus já morreu na cruz por você. Jesus já ressuscitou. Jesus reina e vive e voltará para buscar a sua igreja. Eu estou vendo muita gente desgastada com o que não precisa, brigando por aquilo que não precisa, ficando doente, porque daí vem a doença física. Vem doença física. Você está desgastado, você está estressado. Você aí vai acarretando um monte de coisa. E aí você está aí todo problemático, todo atravessado. Em nome de Jesus. Primeira coisa, não dê tanta credibilidade ao diabo não. O diabo tem poder? Tem. Até onde a gente dá. Sabe qual que é o maior agente de força para o diabo? O teu pecado. O teu pecado é o portal de força para o diabo. O diabo não toca em quem está em santidade. O diabo não toca em quem tem uma vida com Deus. Pare de achar que o diabo não toca em quem tem uma vida na presença. Faça um jejum, irmão. O diabo faça longe de você. Crente que jejua, crente que ora. Vem orar aqui 6 horas da manhã, uma semana de oração que tem. Vem aqui todo dia orar às 6 da manhã. Vê se o capeta não vai vazar. Vê se as coisas não vão mudar na tua vida. Você quer dormir, você tem preguiça. Aí você fica se desgastando. Você acha que você vai resolver. Aí o diabo entra. Porque você já baixou a guarda, irmão. Quando o crente baixa a guarda, aquele que estava ao derredor, ele vem de cheio. Mas isso foi uma seta do maligno. Sim, cadê o capacete da salvação? Mas foi uma seta. Cadê o escudo da fé? Na palavra nós temos a resposta, a solução e o antídoto para todo ataque. Mas você está desgastando com o que não compete a você. Amém ou amém? Quando Davi chegou lá, olhou Golias. O Davi foi só entregar um queijo para os irmãos, só uma marmita. O que tem aí para quem derrotar o gigante? Falaram assim para ele: casa com a filha do rei, não vai pagar imposto, e assim só tinha uma premiação. Opa, interessante. Aí o irmão dele falou: o que é você quer aqui? Vai cuidar das tuas ovelhinhas? O irmão dele ainda falou assim: das tuas poucas ovelhas, porque o irmão dele estava na batalha. E ele foi lá só para entregar a marmita. Ele nem deu moral para o irmão dele. Ei, para de dar moral para quem você não deve na moral. Você está escutando quem não precisa escutar. Aí Davi chegou na frente: e aí, o que tem aí? Aí contaram de novo para ele: quem lutar com Golias e vencer, isso. Aí quando ele chegou na frente de Saul falou assim: meu filho, mas você não é guerreiro não. Ele falou: você está por fora, eu já matei
a ursa e o leão. Aí foram colocar uma armadura nele, ele era pequeno, Saul era alto, falou, não, tira isso aqui. Ele não ficou escutando o irmão, ele não ficou escutando os outros, ele não escutou o próprio rei dizendo que ele não era guerreiro. Sabe por quê? Ele tinha uma convicção, porque se ele deixa entrar no coração aquilo que o irmão dele falou, ele já tinha se desgastado e parado ali. Para de escutar quem você não precisa escutar. Escuta gente que é relevante, escuta gente que realmente te abençoa, escuta pessoas que querem ver o seu crescimento. Você tem que aprender isso. E o final da história você sabe, Davi derrotou Golias e se tornou o grande rei, o maior rei da história de Israel. Mas ele não ficou escutando os outros, ele seguiu o seu projeto. Jesus, quando se apresentou, falaram assim para ele: da onde ele é? Da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Irmão, todo mundo que vai viver algo extraordinário vão ter críticos. Sempre vai ter. Sempre vai acontecer isso. E você tem que continuar. Para com desgaste que não precisa. Para de se desgastar com aquilo que não compete a você. E uma coisa interessante nesse texto, e por isso o título da mensagem: o menino desconhecido e o milagre conhecido. Por quê? O Senhor fez um milagre. Todo mundo comeu, disse que o quanto quiseram. Depois os discípulos foram recolher os cestos. Eu já trouxe essa mensagem sobre isso, o cesto. Sobraram não, o texto diz que sobejaram. Não é que Jesus fez para sobrar, foi uma estratégia de Jesus. Sobraram 12 cestos, um cesto para cada apóstolo. Ele entregou um cesto para cada apóstolo. Não é que sobrou nesse texto, não teve sobra. Eu falei no começo, aqui era um discipulado. Tanto que ele falou: o que nós vamos fazer, Felipe? Acho que tem que mandar embora. Porque a visão dos discípulos ainda era muito rasa. Aí sobrou um cesto para cada, 12 cestos. Mas você não vê mais falar do menino, do rapaz. Acabou. A participação dele foi quando falaram assim, não, nem com ele Jesus falou: ó, tem um menino aí, um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Ele entregou e acabou. Acabou. Sabe por quê? O projeto de Deus sempre será maior do que o meu. Irmão, você que gosta de aparecer, já começou um problema. O projeto de Deus sempre será maior do que o meu. Ele entregou e está registrado no reino do Espírito. Tanto está registrado que está na palavra. E eu estou aqui hoje, mais de 2000 anos depois, falando dele. Mas ficou por aí a história. Outra coisa que a gente tem que tratar, irmão: você quer viver o sobrenatural, isso é improvável, trata a tua vaidade. A vaidade é um perigo. O vaidoso é perigoso, ele tem razão. Ele gosta de ser levantado. O vaidoso gosta de ser mencionado. O vaidoso gosta dos melhores lugares. Isso é um perigo. O projeto de Deus sempre será maior do que o meu. Você pode estar fazendo negócio e Deus não quer, e vai prevalecer a vontade de Deus. Você pode espernear, vai prevalecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a melhor coisa é você estar debaixo da vontade de Deus, porque o projeto dele sempre será maior do que o meu. Sempre será maior do que o meu. Não força não. Não queira forçar. Sabe, você está cansado. Eu já falei, irmãos, que eu já quebrei uns 3 negócios. Quebrei um em Goiânia e 2 aqui. Quebrei. De ficar lascadinho da Silva. Mas porque eu tinha, negócio de ser pastor, eu posso até ser pastor.
Nunca foi um projeto meu, mas agora já que eu sou pastor, eu vou ser pastor, mas eu não dependo de igreja não. Eu não recebo salário de igreja não. Para os outros ficar falando de mim. Está aqui, ó, trouxa. Nunca estive tão bem, tão feliz. Não é pelo dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre você estar no lugar que Deus quer que você esteja. O fato é esse. Não é sobre eu ter as coisas. Não é sobre isso. E Jesus tratou que é em mim orgulho, vaidade, egoísmo. Não, eu. Que eu, irmão, eu não sou nada, você não é nada. O projeto é de Deus. Estou aqui, ó. Estou aqui, na igreja. Trabalhando o dia inteiro na igreja. Ah, pastor, mas quem paga você é a igreja. Não, quem cuida de mim é Deus. Quem me sustenta é Deus. Paulo escreveu, inclusive, que aquele que preside bem tem direito a honorário dobrado. Está na palavra, é Deus que cuida da gente, irmão. É o Senhor que cuida. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me abençoa. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou pastor presidente dessa igreja, não é isso. É porque eu entendi que eu tinha que estar no caminho que Deus quer. Podia ser aqui, ou podia ser aonde fosse, mas tinha que ser aquilo que Deus quer. Se você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça, não é o projeto dele, uma hora isso vai travar. Uma hora isso vai paralisar. E você vai olhar como eu olhei ao meu redor, eu não tinha saída. Nos olhos naturais. E eu tenho certeza que naquele dia que eu estava desesperado, foi o dia que Jesus olhou para mim e falou assim: agora que está começando. Agora você entendeu. Agora é eu e você. E agora que vai nascer uma grande história. E nós estamos aqui, ó. Aqui nós aqui, ó. Estamos vivendo essa história. Eu posso dizer para você que eu podia ser um empresário muito bem sucedido. Inclusive, uma coisa interessante. Aqui na igreja eu faço gestão, porque a igreja é um CNPJ. Mas quando era algo meu, não dava certo. Não prosperava. Agora eu estou gerindo o reino de Deus. As coisas do reino de Deus. E prospera. Porque o fato não é sobre Robson, é sobre ele. É sobre você estar aonde quer que ele esteja. Ninguém falou mais nada sobre o rapaz. E eu vou passar daqui a um tempo. Eu vou ficando mais velho. Eu vou passar. E a igreja vai continuar. Ela vai continuar e a gente vai deixar um monte de coisa aqui. Ei, Davi não construiu o templo, mas ele comprou tudo para Salomão construir o templo. Projeto de Deus. Quando Davi foi querer construir o templo, o Senhor falou: negativo, não é você não. É o teu sucessor. Você tem que entender também aquilo que Deus quer que você faça. Davi falou: tudo bem. Davi era um homem de guerra. Salomão era um homem de gestão. O pai e o filho, só que o perfil do reinado era outro. A gente tem que entender isso. Sabe, é como eu ir ali em algum lugar e pegar um modelo de igreja que tem lá, eu chegar aqui e botar aqui porque tem um nome famoso. Não dá certo. Porque não é sobre isso. É sobre se Deus quer. É sobre o projeto de Deus. É sobre a vontade dEle. Não é sobre o nome da igreja famosa. Não é sobre o pregador famoso. Não, é tudo sobre Jesus. Ninguém falou mais nada sobre o rapaz. Quem sabe a gente encontra ele no céu. Para a gente entender um pouco mais essa história. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você. A glória de Deus. A glória sempre vai ser de Deus. Sabe qual que é o momento mais perigoso da tua vida? É quando as pessoas estão te elogiando. Pensa no momento perigoso. Isso é bom, hein? Ei, pastor, mas tua igreja está grande. Ei, mas isso, quando começa a te convidar, começa a te entregar honrarias, aí a picadinha vem.
A vaidade, orgulho, mas eu sou bom. Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, tudo, a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória não é minha. A glória não é tua. A glória é de Deus. A gente não pode querer tomar a glória de Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Ninguém, a gente não consegue nem dizer o nome. Eu falei da viúva, a gente fala a viúva da ofertinha, mas não tem nome. A gente fala lá, quando a mulher adúltera aparece, né? A gente fala a mulher adúltera, mas Jesus perdoou ela, falou, vai embora, não peques mais. Eu sempre falo que ela não era mais adúltera, Jesus perdoou. Cuidado, irmão. O mundo cada vez nos leva a isso. Não importa quem você é, Evandro, mas quantos seguidores tem no teu Instagram. A gente quer olhar as pessoas, a gente vai olhar a importância dela, a gente olha quantos seguidores ela tem. Aí a importância, opa, tem bastante seguidor, eu tenho que dar atenção. E quem disse que o meu valor está associado a quantos seguidores eu tenho em rede social? Porque os nossos valores estão invertidos. E aí, a gente entrou nessa onda que a gente compra seguidor. Tem gente que compra seguidor. Você vai olhar o seguidor da pessoa, é os árabes. Sabe, só para você olhar lá e dizer assim, eu tenho um negócio. Aí o Instagram detectou isso, o Zuckerberg lá, o doidão. E aí, ele vendeu aquele trequinho azul. E você bota aquele trequinho azul e paga, como é que é o nome daquilo? Verificado. Para dizer que você é bom. Irmão, eu quero saber se você é verificado no céu, não no Instagram. O céu te verifica. Você é verificado no céu. Você tem a marquinha do Instagram. Você entendeu? Mas você tem a verificação no reino do Espírito. Aí que tá, e a gente corre por causa disso, a gente está correndo. Irmão, só um esclarecimento, não estou falando sobre mídia. A igreja tem mídia, tem Instagram, tem fotógrafo, tem YouTube. Isso aí faz parte do nosso contexto. Somos uma igreja contemporânea, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando pela vaidade de alcançar algo para si. Eu estou falando sobre isso. Não é sobre você fazer. Você vende hoje pelas redes sociais, vende muito mais do que você tem uma loja física. Então você tem que fazer o negócio acontecer. Não é isso. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre o ego. A glória, irmão, você tem um negócio, chega todo dia e diz, Jesus, obrigado, esse negócio é teu. A glória aqui é tua, Jesus. Você sabe, você está bombando, seja generoso, abençoa, cuida da igreja do Senhor, seja mantenedor, céus abertos sobre você. Você vai ver as coisas acontecerem. A glória é de Deus. A glória não é minha. Ela não é tua. A glória é do Senhor. Não esqueça disso. O maior ensinamento que fica para mim dessa mensagem é que o rapaz chegou, entregou o peixe e o pão e foi-se embora e nada mais. Acabou. E ele está aqui como um improvável. Porque ele foi o agente de um milagre lindo. No entanto, não sei nem se alguém falou assim, obrigado. Obrigado. Não sei se alguém agradeceu. Acredito que sim. Se foi Pedro, acho que não, que pegou esse pão. Pedro, dá aqui esse pão logo, menino. Jesus vai fazer um milagre, dá aqui o pão. Mas pronto. Mas houve uma ação poderosa de Deus.
que isso fique dentro do seu coração hoje. O importante é que o céu sabe o teu nome. Ele sabe distinguir você no meio de uma multidão. O Senhor sabe quem é você. Os teus fios de cabelo são contados. Ele sabe quem é você. A palavra diz que Ele te conhece ainda quando você era uma criatura informe. Ele já te conhecia. Então o melhor que você tem a fazer é entregar tudo para Jesus. E eu oro e eu abençoo você como pai espiritual, você que é filho dessa casa, para que você continue crescendo muito, para que você prospere, que você chegue nos melhores lugares, mas que cada vez que você subir um degrau, você dê glória a Deus. Cada vez que você subir de nível, glória a Deus. Glória a Deus. Sempre de glória em glória, pelas mãos do Todo-Poderoso. Você que está passando um problema, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, mas como é que eu vou dar glória? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá glória a Deus. Está tudo bem, está tudo bem. Glória a Deus. As coisas estão fluindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua dando glória. Continua dando glória. Em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar agora.